Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Graças a Deus. Por que vim aqui mais uma vez, querido, aqui nesse lugar? Aqui é a nossa Boca da Barra, a Boca da Barra do meu município, Piúma. Aqui é onde os barcos entram e os barcos saem. Saem para a pescaria, aonde os pescadores vão em busca do pão de cada dia. Meus queridos, veja bem, a necessidade de colocar um vídeo com esse tema, esse tema, queridos, ele é muito recorrente em todos os canais que pregam a graça de Deus, o Evangelho eterno, a escatologia consumada e também o preterismo completo. A necessidade que temos de buscar entendimento para que possamos ensinar aos outros acerca do que foi a lei, o que foi a cruz, o que foi o juízo do ano 70 e o que é o Evangelho eterno proclamado pelo anjo do Apocalipse 14:6. Nesse vídeo de hoje, queridos, eu não quero ser mal educado, eu não quero ser ignorante, eu não quero ser uma pessoa que demonstre falta de educação. Não, queridos. Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, se você conhecesse a minha vida pessoal, a minha vida emocional, a minha vida particular, talvez você ficaria com pena de mim. Mas por que, Malberto? Sabe, queridos, porque toda vez que a gente decide tomar uma atitude espiritual, porque entendeu que a Bíblia, ela não é aquilo que os religiosos ensinam. A Bíblia não é aquilo que os religiosos pregam. Aí você tem conflitos na sua própria família, talvez com filhos, talvez com esposa, talvez com tios, tias, talvez com primos, talvez com primas. Neste exato momento que estou aqui, queridos, só tem uma pessoa, um ser, que conhece o meu coração, que conhece a minha mente, que conhece a minha vida da planta dos pés até o fio de cabelo. É só Ele, é o Criador de todas as coisas, o autor e o consumador da nossa fé. Queridos, esse vídeo, eu quero fazer ele de um formato bem educativo. Como assim, Malberto? Agora eu entendo, querido. Agora eu entendi por que os religiosos eles não conseguem enxergar o favor da graça de Deus. Ou seja, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, podemos dizer assim, quando Deus, o Criador de todas as coisas, Ele criou o homem e colocou aqui, na terra. Muita gente fala que a história de Adão, a história do fruto, a história do Jardim do Éden, a história de Eva, é uma metáfora
para muitas coisas. Muita gente fala que o jardim no e não do, o jardim no Éden não existiu. Outros falam que Adão não existiu, que é tudo uma figura de linguagem, ou sei lá, é uma metáfora. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa. Para mim, não é importante se é mentira ou se é verdade. Eu já estou até emocionado, sabe? Para mim, o que importa, o que eu levo em consideração, é que o eterno Criador existe. Se as civilizações que houve no passado, se eles se valeram de alguma cultura antiga, se eles se valeram de alguma escrita antiga, como muita gente, grandes professores, cientistas da religião, eles citam de Gilgamesh ou Gilgamesh como uma escrita mais antiga do que a Bíblia. E eles falam que alguns escritores bíblicos, eles pegaram culturas antigas, mais antigas até mesmo o livro do Gênesis, e criaram vários argumentos para a criação da terra, para a criação de Eva e Adão, para a criação de todas as coisas. Eu não sei, eu nunca estudei a fundo sobre o assunto, mas eu só sei de uma coisa, que existe um Deus, um Criador. Se ele é mitológico, se ele é real, eu não sei. Eu só sei que ele existe, porque eu sou prova de que ele existe. Na minha família, eu tenho testemunhos para dizer que Deus existe. Eu mesmo sou testemunha viva de que Ele existe. No meu trabalho, quando eu estava no meu trabalho, hoje eu não faço parte mais desta ocupação que eu ocupava. Eu já caí de uma altura de 9 metros e 67 centímetros de altura. Por uma infelicidade, aquilo que nós, os companheiros, achava que estava seguro, não estava. 9 metros e 67 centímetros de altura. Eu não tive no acidente nenhuma fratura exposta, não tive nenhum arranhão no meu corpo. Eu dei 2 saltos, 2 giros no ar, e quando eu caí no chão firme, eu já caí desacordado. E eu não lembro de nada do que aconteceu. O que eu lembro é que meus companheiros que estavam junto comigo me falaram o que aconteceu. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu só sei de uma coisa. 3 dias depois, eu já tinha recuperado a minha visão, audição, meu paladar. 3 dias depois, eu já estava recuperado e já conversando. Então, queridos, eu sou prova viva de que nada acontece fora dos planos divinos. Tudo é dele, tudo é ele, e realmente ele é um ser que existe e que está em algum lugar na eternidade. Então, meus queridos, muita gente, principalmente os religiosos, porque quando a gente fala do assunto, fala sobre os religiosos, eles não entendem, não conseguem enxergar o favor da graça de Deus. Hoje eu entendo por quê. E eu vou te dizer por quê. As ordenanças da lei que eles praticam
não deixa eles entenderem aquilo que leem na palavra. E está estampado, querido, muito claro, para quem quiser enxergar. Mas por que eles não conseguem? Por causa das ordenanças da lei que eles ainda praticam. Querido, se eu cair numa situação difícil, no erro, e não quiser consertar, não quiser me humilhar, não quiser voltar atrás, porque eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa prepotente, na verdade, esse erro, eu vou continuar praticando ele, achando que aquilo ali virou uma verdade. O erro, quando ele não é consertado, ele vira um costume. O costume, quando ele não é consertado, quando ele não é corrigido, ele vira vício. E quando esse costume vira vício, você dificilmente consegue se libertar disso. Então, meus queridos, assim também acontece com os religiosos. Eles se acostumaram tanto a pregar a lei de Moisés e a ensinar a lei de Moisés e praticar algumas coisas da lei de Moisés, que para eles aquilo ali virou um costume. E esse costume, ao longo dos anos, dos séculos, ele não foi consertado. Então aquele erro, ele virou costume. E aquele costume virou vício. É isso que não faz os religiosos entender a graça, o favor da graça de Deus. Então, no versículo 3 do capítulo 10 de Hebreus, vai dizer assim, queridos, que aqueles sacrifícios, esses que Hebreus fala aqui no versículo 3, é um verbo possessivo do plural, mas que estava se referindo àquele sacrifício. Mas eu não posso ler e dizer, mas esses, porque ele não é presente no tempo de hoje, neste momento que eu estou falando. Então eu tenho que me referir àquele sacrifício e dizer assim, mas aqueles sacrifícios que eram oferecidos cada ano se faziam recordação de pecados. Então aquele sacrifício que os judeus praticavam todos os anos, ele era tão ruim, ele era tão falho, que aquele sacrifício que eles praticavam fazia recordação dos pecados. Meu amigo, meu irmão e meu colega em Cristo Jesus. Por que a religião até hoje, queridos, não consegue convencer os religiosos, os crentes de hoje em dia, que eles não têm mais pecado, que eles não têm mais culpa diante do eterno Criador? Por quê? Porque é praticado dentro dos templos religiosos os mesmos sacrifícios que eram praticados durante o período que a lei estava em vigor. Então o que acontecia? De ano em ano, eles praticavam aqueles sacrifícios. E qual eram os sacrifícios? As ordenanças que a lei exigia. Mas com isso vinha um agravante. Qual era o agravante? Toda vez que eles ofereciam aqueles sacrifícios, eles recordavam que eles eram pecadores. Mas, vou ler agora do jeito que está escrito, capítulo 10 de Hebreus, versículo 3. Mas nesses sacrifícios, porque quem escreveu foi Apolo, e o templo estava de pé, e os sacrifícios ainda eram oferecidos. Então,
esse verbo possessivo que diz, mas esses, ele é possessivo do plural, esses sacrifícios, cada ano se fazia ou se faz recordação de pecados. Versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Hoje, querido, os crentes, é bom que eles pudessem entender, porque eles reclamam que a gente ensina heresia. Mas heresia, como heresia se nós estamos lendo o que está escrito? Os crentes religiosos, queridos, eles falam que a gente ensina heresia. Coitado, eu tenho uma certa, não posso usar a palavra pena, não posso usar. Mas eu fico um pouco triste com eles, que eles não conseguem entender, não conseguem enxergar o que a gente consegue enxergar. Então, eu fico triste, porque se eles conseguissem enxergar, aí eles entenderiam do jeito que a gente entende. Então, hoje não tem sangue de bode e hoje não tem sangue de touros, mas tem dízimos. Os religiosos requerem das pessoas sacrifícios. Eles querem que os crentes façam campanha de 7 dias. Eles querem que os crentes depositem dinheiro todo mês, todo dia, na conta da igreja, do pastor. Não tem sangue de touro, não tem sangue de bode, mas tem uma casa física chamada de igreja para se fazer a manutenção. E é aí que entra a ignorância dos povos. Então, meu querido, toda vez que os judeus ofereciam sacrifícios, eles recordavam que eram pecadores. Essa é a minha maior tristeza. Toda vez que o pastor, ele diz que o crente tem que batizar na água para que possa ser esquecido os seus pecados, ele está tirando do Filho do Eterno Criador aquela, vamos dizer, uma coisa que só Deus tem sobre a salvação, a prerrogativa da salvação, que pertence só ao Criador. Quando o pastor, ele exige dízimo, ele exige batismo em água, ele exige campanha, ele exige penitência espiritual do ser humano para que ele venha a ser abençoado por Deus. O pastor está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não valeu nada. Essa é a nossa maior tristeza. Mesmo que a cruz já estivesse acontecido há 2000 anos atrás, mas por que o pastor exige isso das pessoas? Sendo que o sacrifício ele já foi feito uma vez por todas e eternamente. Ou seja, ninguém pode substituir aquele sacrifício por nenhuma outra ordenança mais. Mas isso não é o que existe na igreja evangélica. Na igreja evangélica é diferente. Na igreja evangélica se exige tudo e mais um pouco. Meus queridos, isso é triste, mas é verdade. Então, se a cruz já aconteceu há 2000 anos atrás, então por que eles exigem isso? Porque assim como aqueles sacrifícios não podiam aperfeiçoar ninguém, que é o culto de hoje, também não consegue aperfeiçoar ninguém
porque é a mesma ladainha da lei. A forma, meus queridos, que ainda não encontraram uma resposta, não encontraram esse entendimento sobre a escatologia plena, sobre o evangelho eterno, sobre o preterismo. Você ainda não encontrou? Mas eu vou te dizer uma coisa, meu querido. A única forma de você adorar a Deus depois do juízo, depois da cruz, depois do evangelho eterno que já foi proclamado, é você adorar a Ele, ao Criador, em espírito e em verdade. Eu estou olhando os pássaros ali, estou vendo uma coisa muito linda. Vou colocar aqui para você ver, ó. Olha que lindo. Eu acredito que o nome desses pássaros é papagaio do mar. Olha, coisa linda, né? Muito lindo. Então, sabe, queridos, esse povo, esse sacrifício que é oferecido hoje, desse jeito, dentro da religião evangélica, não consegue aperfeiçoar ninguém, porque é a mesma ladainha de sempre, mesmo depois da lei. Sabe por quê? Quando você frequenta os cultos evangélicos, se um templo tem culto todo dia, ou 3, 4 vezes por semana, quando você chega lá, é o mesmo sacrifício, é a mesma ladainha que você ouviu a semana passada, é a mesma ladainha que você ouviu no mês passado. O pastor, os líderes estão repetindo a mesma ladainha. E como que essas mesmas ladainhas vai conseguir aperfeiçoar, meus queridos? Alguém? Não vai. Então, o versículo 12, 13 e 14 de Hebreus 10 nos mostra qual o verdadeiro sacrifício que tirou o pecado do mundo. Mas a religião não acredita, mesmo estando escrito. Olha o que diz, queridos. O capítulo 10, o versículo 11 e 12. O versículo 11, 13 e 14. Olha só. Mas este pronome Cristo, este é um pronome que se refere a Cristo. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Isso aqui, queridos, nos mostra o que aconteceu quando Cristo ofereceu em sacrifício uma vez só e para sempre. O versículo 16 deste mesmo capítulo nos mostra que pós-juízo, onde deve estar as leis de Deus. Aonde? Esta é a aliança que farei com eles. Eles quem? Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. Então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão de pecado, ou destes, não há mais oferta pelo pecado. Meu querido, entenda isso, por favor. Entenda isso. Por favor. Esta, querido, é a mais perfeita, é a mais pura verdade. O resto é balela, meus queridos. A Bíblia é a nossa fonte e não o contrário, não é? Ah, meu filho, muita gente deixa o que está escrito para seguir o rodapé da Bíblia. Sabe para que o rodapé foi feito, aqueles estudos no rodapé? Foi feito para confundir a sua mente, para te enganar. Meus queridos, saia disto, saia da religião, por favor, pelo amor de Deus.
acredite nos escritos bíblicos, acredite na palavra. Olha, querido, a palavra de Deus hoje, meu querido, ela não está em posse de pastor, ela não está em posse de uma religião, de uma denominação, não, queridos. A palavra de Deus hoje, ela está no seu coração, ela está na sua mente, ela está em nossos corações, em nossas mentes. Você acha que você tem que ir num templo chamado igreja, porque o pastor ali, ele é o guardião da palavra? O pastor, ele é o guardião da Bíblia? O pastor é o guardião da palavra de Deus? Não, querido. O guardião da palavra de Deus hoje é você. E sabe qual é o depósito da palavra? É o seu coração e a sua mente. Ou eu estou mentindo, ou eu estou falando coisas que não está escrito na Bíblia. Você que gosta de nos criticar e de nos chamar de hereges, de mentirosos, ou eu estou falando uma coisa que está escrito na Bíblia, mas que você não acredita também. Aí eu concordo com você se você dizer, a Bíblia para mim não vale nada, o que vale é o que eu penso e o que o meu líder ensina. Aí, meu querido, eu não posso fazer nada por você e nem por mim mesmo, tá bom? Fique na paz, queridos, medite, se liberte disso, adore a Deus, mas não em uma casa física chamada casa de Deus, não, você é a casa de Deus. Cristo já tirou o seu pecado, Cristo já tirou o meu pecado, pecado esse que nós não tínhamos. Quem tinha pecado era judeu. Quando eu e você nascemos, nós já nascemos livres desse pecado. Não, o pecado não nos atingiu. O erro que nós cometemos são frutos daquilo que provém da nossa carne e não do pecado das desobediências da lei de Moisés, chamada transgressão. Aprenda isso. E hoje eu trago mais uma palavra para você. E aonde este vídeo chegar, comente aí aonde que chegou esse vídeo. Pode ser norte, sul, leste, oeste, as 5 regiões do Brasil, né? O norte, o sul, o leste, o oeste. Nós temos a região Nordeste, a região Norte, a região Sul, a região Centro-Oeste, não é? Então nós temos tantas regiões bonitas, a região Norte, então é muito maravilhoso. Comente aí e eu vou ficar feliz aqui nos comentários. Deixa o seu like, compartilhe e também deixe os seus comentários. Graça e paz e tenhamos uma boa semana em nome do nosso Criador. Amém. Graças ao Eterno.